Obrigado, Fernando. Obrigado também à organização do Absurdo, todos os intérpretes. Eu me chamo Luiz, eu sou designer e produtor audiovisual. Meu sinal na comunidade surda é esse aqui. Eu vou começar então fazendo a minha descrição pessoal. Eu sou um jovem, eu tenho cabelo cacheado, bem volumoso e preto. Meus olhos também são pretos, tenho a pele clara, estou usando uma camiseta preta e atrás de mim tem uma parede branca. Então vamos lá. Vou mostrar meus slides. Quando você prepara os slides aí, Luiz, só Sim. para dar Eu não tinha ido, recado. agora apareceu, Adalto, acho que agora vai. Oi? Me fala aí se Tá, apareceu. pode. Isso, apareceu. Deixa eu só dar um recado para todos enquanto termina de estabilizar aí. Nós vamos ter mais um caixote. Então, eu estou mandando o link aqui para vocês aqui nos comentários. Quem quiser entrar no caixote, tem que entrar no grupo do WhatsApp, tá? E a gente vai montar a sequência lá, tá bom? Tá no jeito aí, Luiz? Sim, vocês estão vendo? Valeu, pessoal. Beleza. Então, gente, eu vou também fazer uma breve descrição da aparência do meu slide. Ele tem um fundo preto e letras brancas, e o título, Parem as máquinas, tá tudo errado, né? E tem uma ilustração de faixas vermelhas que começam do canto esquerdo da tela e vão até o canto direito, representando um padrão. Então, vamos lá. Eu vou começar falando para vocês sobre o que eu entendo por design, que é o tema da minha palestra, né? O design é uma área que se dedica a projetar produtos e serviços. Dentro do design a gente tem várias áreas, né? Nas imagens a gente tem como exemplo essa foto dessas 3 cadeiras de madeira, isso representando, por exemplo, o design de produtos, que cuida de objetos em 3 dimensões. A gente também tem o design gráfico, que é quando a gente pensa, por exemplo, em projetos aplicados a superfícies. Como exemplo, na foto eu coloquei revistas, mas a gente também tem logotipos de empresa, capas de livro, cartazes, enfim, são exemplos de design gráfico. A gente também, mais recentemente, teve o design digital. Então, na foto, a gente tem o exemplo de um celular com a tela ligada, com os aplicativos instalados. E também a gente tem o design de serviços, né, que é uma área que vem crescendo bastante. Na foto, a gente tem um exemplo de um estabelecimento que vende café. No design de serviços, a gente vai pensar no fluxo de pessoas, no estabelecimento, no atendimento ao cliente, no posicionamento dos utensílios, enfim, todos os aspectos que guiam a experiência de uma pessoa usando um serviço. Mas essa divisão de áreas, hoje em dia, ela está cada vez mais misturada. Então, a gente vê cada vez mais essas áreas convergindo. Como que tudo isso começou, né? Como o design começou? Bom, eu coloquei aqui na foto, nessa foto em preto e branco das pessoas numa linha de montagem. Isso porque, se a gente parar para pensar no âmbito do design de produto, o design ele começa praticamente junto com a Revolução Industrial. Antigamente, há muito tempo atrás, as pessoas que faziam os produtos eram os artesãos. E eles faziam objetos em pequena escala, e, ao mesmo tempo, por fazer os objetos em pequena escala, eles tinham tempo de ter o controle total da produção. Então, eles tinham noção de todos os processos, do começo ao fim. Só que com as indústrias, né, o trabalho começou a ser dividido, né, e então cada pessoa cuidava apenas de uma parte do processo. E começou a se produzir em larga escala, né? Só que aí, então, você também precisaria contratar profissionais projetistas, que iam determinar qual seria a forma desse produto que ia sair no final da linha de montagem. E isso causou revolta de diversos grupos por uma série de motivos. E uma das coisas que esses grupos alegavam era que os produtos feitos pelas indústrias eles tinham qualidade inferior aos feitos por artesãos com todo cuidado.
E aí, também, para concorrer com esses produtos artesanais, as indústrias passaram a chamar esses profissionais para deixar os produtos esteticamente bonitos, né? Com o tempo, né, já se passou muito tempo desde então, a indústria ela já conseguiu evoluir bastante, né, na qualidade dos produtos, e hoje em dia os designers também estão não só se preocupando com a estética do produto, mas também, junto com outros profissionais, eles estão pensando nas funcionalidades dos produtos. Mas foi importante essa reação desses grupos para que essa produção melhorasse. Então, foi importante pedir para pararem as máquinas naquele momento. E isso nos leva a um conceito do design que é chamado de experiência do usuário. Eu coloquei essa ilustração de uma pessoa, né, conectada com diversos itens aqui na tela, e esse conceito se refere justamente a isso, entender a complexidade da experiência de uma pessoa com um produto ou serviço. Então, seja nos aspectos psicológicos, emocionais, na reação dela antes, durante e depois do uso dos produtos. Tudo isso tem como foco o usuário. A gente tem que entender as preferências das pessoas, o comportamento das pessoas, e a gente aprende muito sobre design conversando com as pessoas. Por mais que a gente tente prever como as pessoas vão interagir com aquilo que a gente cria, que a gente projete tudo através de pesquisas, validar com o usuário é muito importante. É no contexto real de uso que a gente vai descobrir as forças e as fraquezas dos nossos produtos. Eu acredito que a gente pode levar isso mais adiante para uma abordagem que é conhecida como design inclusivo. Então, esse é o símbolo do design inclusivo, é uma pessoa dentro de um círculo. E o que é o design inclusivo? O design inclusivo é uma abordagem que tem como objetivo tornar projetos acessíveis, inclusive para pessoas com deficiência. Então, a gente pode destacar 3 possibilidades dentro do design inclusivo, né? A gente pode criar sistemas que não têm diferenciação e que sirvam para o maior número de pessoas possível, né? Então, um exemplo é um painel num elevador que tenha os andares representados por números que são escritos, mas também em braille. A segunda possibilidade é a gente fazer sistemas que sejam adaptáveis, né? Então, a gente pode fazer sistemas que o usuário possa modificar de acordo com a necessidade. Então, um exemplo disso é um celular que eu possa mudar o tamanho da letra nas configurações do sistema, para eu conseguir enxergar melhor. E aí a gente também pode fazer um produto que seja compatível com tecnologias assistivas. O que são essas tecnologias? São ferramentas que são conectadas com outros produtos, né, ou com outras situações, contextos, para que as pessoas com deficiência possam ter autonomia, né, e tenham uma experiência que se equipare às pessoas que não têm deficiência. Então, um exemplo disso é quando você faz um site preparado para que os programas de leitor de tela consigam traduzir o conteúdo em áudio para as pessoas com deficiência visual. E tudo isso é muito importante para a gente pensar, porque o trabalho do design, no fundo, é sempre acessibilizar. Não existe nenhum conteúdo que seja naturalmente nas proporções adequadas para o ser humano entrar em contato. Não existe uma informação que já nasce pronta para ser comunicada. Tudo precisa passar por um pensamento para que as pessoas consigam utilizar um produto, utilizar um serviço com eficiência, conforto e com segurança, né? Então, a questão, na verdade, é até que ponto vai a nossa acessibilidade. Porque o risco de nós, como designers, fazermos um projeto sem pensar na acessibilidade, é que a gente torne aquilo acessível apenas para pessoas parecidas com a gente, né? Então, o ideal é que a gente pense de maneira inclusiva desde o começo no projeto, desde a ideia até a sua implementação final e mesmo depois que o produto for colocado no mercado. A gente também tem que pensar em ir melhorando os produtos, cada vez mais, de acordo com os conhecimentos que a gente for adquirindo. A gente provavelmente nunca vai ter um produto 100% acessível e muito menos desde o começo. Então, a gente tem que pensar que a acessibilidade é algo em construção. A gente vai ser o mais acessível possível no momento que a gente se encontra e a gente vai sempre continuar pesquisando, melhorando e conversando para que o nosso produto seja cada vez mais acessível, né? Para a gente ter esse ideal no horizonte. Então, quando a gente fala de produtos que contêm informações audiovisuais, existem 3 recursos básicos que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar na Libras, na audiodescrição e na legendagem. Então, esses são os símbolos de cada uma delas. A gente tem as mãozinhas que representam a Libras,
esse AD com as ondinhas que são a audiodescrição e essas linhas que representam as legendas, né? Essas duas linhas. O que acontece, né? A Libras é importante para pessoas surdas que têm como primeira língua a língua de sinais, né? Já a audiodescrição é importante para pessoas com cegueira, com baixa visão, mas também pode melhorar a experiência, inclusive para pessoas que não têm nenhuma deficiência. Ajuda na concentração para pessoas com déficit de atenção, ajuda no entendimento para idosos, enfim, tem vários usos, né? E a legenda é importante para pessoas surdas, para pessoas também com deficiência auditiva e principalmente aquelas que não sabem Libras, né? Então é importante que, para que as pessoas possam consumir um conteúdo sem terem que ativar um som em algum ambiente que você não pode fazer barulho, é importante também ter essa alternativa de consumir um conteúdo com legenda, né? Então, eu pensei em trazer algumas dicas práticas para que vocês possam pensar os seus próprios produtos, né? Você pode aplicar num site, por exemplo, você pode aplicar nas suas redes sociais, e a primeira dica está ligada ao contraste, né? É uma característica muito importante de qualquer projeto de design, porque o contraste ele guia o olhar e ajuda a gente a diferenciar elementos. Então, nesse exemplo, eu trouxe a mesma ilustração, é um sol, o céu no fundo e uma montanha, e na esquerda a gente tem uma imagem com pouco contraste, e na direita uma imagem com mais contraste, né? E embaixo a gente também tem um exemplo de texto, né? Então, um texto à esquerda com pouco contraste, né? Um fundo vinho e letra vermelha. E à direita a gente tem um texto com mais contraste, que é o fundo vinho e letras brancas, né? E, então, o contraste é uma coisa que dá visibilidade, permite a gente enxergar de uma forma muito melhor. Mas isso também é importante para alguns públicos específicos. O contraste é importante para pessoas com baixa visão, e também para pessoas daltônicas. Nesse slide eu trouxe um exemplo, né, de um espectro de cores, né? Então, qual que é a visão típica na primeira faixa? E as 3 outras faixas abaixo, elas se referem à visão que pessoas com algum tipo de daltonismo teriam. E aí eu coloquei a mesma imagem que eu tinha colocado no slide anterior para a gente poder ver a diferença. Então, a gente percebe que na coluna à esquerda, a gente tem baixo contraste e as cores são muito mais próximas entre si, né? Fica difícil diferenciar as cores. E à direita, a gente tem uma versão com um pouco mais de contraste, então a gente já percebe que é possível, inclusive, diferenciar quais são as cores só por elas serem mais claras ou mais escuras, né? Então, isso a gente tem que ter em mente, por exemplo, quando a gente for fazer uma legenda de um mapa. Às vezes a gente tem um mapa e embaixo uma legenda indicando o que é cada local através de cores. A gente não pode fazer só através de cores uma legenda de um mapa. A gente tem que usar cores e mais algum elemento, por exemplo, uma forma. Quando a gente for fazer um formulário online, por exemplo, se a gente tem um site que tem um formulário e ele indica se a pessoa preencheu certo ou errado apenas pelas cores, por exemplo, vermelho você preencheu incorretamente e verde você preencheu corretamente, uma pessoa com daltonismo ela pode não ter acesso a essa informação. E outro exemplo é a janela de Libras, né? Existem muitas especificações, inclusive previstas na ABNT, né, do que é uma janela de Libras ideal. Então, primeiramente, é importante que a janela tenha um tamanho bom, suficiente para visualização, e que o intérprete esteja bem iluminado, né? A câmera, de preferência, ela tem que ter alta definição para que ela consiga captar bem os movimentos do intérprete. E, além disso, a Libras, ela pode ser, a janela, né, colocada em relação ao conteúdo original, até maior, dependendo do conteúdo. Assim, às vezes o conteúdo em áudio ele não precisa ter tanto destaque, e a janela de Libras ela pode ficar bem grande. Isso vai depender de cada produto que você estiver trabalhando. E tem uma outra questão, que se você puder usar um fundo do tipo Chroma Key, que é um fundo verde ou azul, você consegue digitalmente depois remover esse fundo. Então, no caso de produtos audiovisuais, como filmes, séries, vídeos, é importante porque aí você não vai ter a interferência do fundo sobre a imagem, você vai ter mais espaço para visualizar o conteúdo e também para visualizar a interpretação. E aí, quando a gente está falando de texto, a gente tem que ter as mesmas preocupações com relação a tamanho. Então, à esquerda eu coloquei um exemplo de um parágrafo com um tamanho pequeno, e à direita eu coloquei um parágrafo com um tamanho um pouco maior. E o ideal, na verdade, é que a pessoa consiga redimensionar, a pessoa consiga aumentar e diminuir o texto de acordo com a necessidade dela.
E isso é possível quando a gente está falando de produtos digitais. Também a gente tem que ficar atento ao estilo de letra, então, embaixo, à esquerda, eu coloquei uma escrita que é um pouco similar a uma caligrafia, só que ela é muito desenhada, e aí isso fica difícil de visualização. A gente tem que pensar, por exemplo, que às vezes as pessoas podem estar vendo os nossos produtos de longe, às vezes as pessoas vão estar vendo numa tela pequena. Então, quando a gente tem um estilo de letra, por exemplo, como o da direita, que é mais simples, que tem um desenho mais fácil de reconhecer e diferenciar cada letra, isso vai deixar o nosso produto mais acessível. E aí, nessa imagem que eu trouxe com vários ícones, né, que a gente vê quando a gente navega na internet, por exemplo, na primeira coluna de cima para baixo, a gente tem uma casinha que representa a página inicial de um site, a gente tem uma filmadora que representa vídeo, uma corrente que representa link, uma lixeira que representa itens descartados. Então, tudo isso são metáforas que a gente tem com recursos visuais e que eles podem ajudar também no entendimento, porque pessoas de diferentes lugares, que falam diferentes idiomas, elas conseguem ter uma noção do que está sendo comunicado. Isso vale para ícones, né, para ilustrações, para fotografias, e claro, isso não substitui um texto em língua portuguesa ou uma sinalização em libras, mas é um recurso complementar que pode ajudar as pessoas a se orientarem através do visual. E lembrando que pessoas surdas se orientam muito através da visualidade, então isso é muito importante, né? Porque aí elas podem se guiar pelo significado dos ícones, e mesmo que elas não tenham o domínio da língua oral, elas consigam utilizar aquele produto. E aí, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu recomendo muito a leitura de um documento que chama WCAG. Eu coloquei essa imagem, que é uma captura de tela do comecinho dele. E aí, o que é o WCAG, né? Ele é um documento que é criado pela organização internacional W3C, e ele fala a respeito de acessibilidade na internet. Então, ele dá diretrizes de como fazer conteúdos acessíveis na internet, né? Então, ele é um documento técnico, ele cobre muitos assuntos, ele pode servir como um ponto de partida, né, para o seu negócio. Ele não diz simplesmente se alguma coisa é acessível ou não, mas ele fala em níveis de quanto uma solução é adequada. Então, por exemplo, alguns critérios são mais difíceis de atender que outros, mas pelo menos você vai ter uma noção se você está atendendo apenas o básico, um nível médio, que é o desejável, ou o avançado, que é o ideal em termos de acessibilidade. Então, é muito importante a gente pensar na diversidade na hora de executar qualquer projeto, né? A gente tem que pensar que existem várias formas diferentes de interagir com o mesmo objeto. Eu coloquei essa ilustração, né, que tem um olho, uma mão, uma orelha e um cérebro, e estão ligados por um círculo, justamente para reforçar que a gente tem que lembrar que as pessoas entram em contato com nossos produtos usando diferentes sentidos, né? Então, a empatia é uma ferramenta muito importante para você quando você está projetando qualquer coisa. Você tem que se colocar no lugar das outras pessoas, que muitas vezes podem ter uma característica muito diferente de você, né? Mas também é importante ter pessoas diversas dentro da sua equipe de trabalho. Então, contratar consultores e, como eu disse anteriormente, estar sempre em contato com os usuários. Se você tiver surdos na sua equipe de design de serviços, eles vão saber que você não pode ter somente uma forma de atendimento na qual você vai ser chamado pelo seu nome, vai ser chamado através da voz, com um retorno sonoro. Os surdos, eles vão saber que eles precisam de um retorno visual. E eles vão precisar de uma forma de se comunicar visualmente. Então, é uma coisa que está na vivência, no cotidiano deles, né? Então, trabalhar com design inclusivo tá sempre preparado para mudar, para reavaliar suas decisões de projeto, e muitas vezes essas mudanças vão começar pelas nossas atitudes, né? Então, por isso, todos nós estamos fazendo a nossa apresentação com a nossa descrição pessoal, né? Foi uma coisa que a organização do Absurdo estava preocupada em tornar o evento o mais acessível possível, mesmo tendo algumas limitações da plataforma, de quais recursos de acessibilidade ia dar para colocar ao vivo, mas essa questão de descrever a nossa aparência é uma forma de permitir que aquele conteúdo chegue para pessoas com deficiência visual. É só assim que elas vão poder saber dessas informações. Então,
Com essa fala, eu queria dizer que essa reflexão é para a gente parar um momento, né, e pensar que é hora da gente parar as máquinas, novamente, para repensar o design. Quanto mais inclusivos, melhores vão ser os nossos projetos. Esse é o último slide, ele tem a minha foto, o meu nome e meu usuário do Instagram, e aquelas barrinhas vermelhas de fundo. Meu nome é Luiz com S, meu usuário no Instagram é @luiz.santos.miguel, e vocês podem entrar em contato comigo por lá. Muito obrigado por terem assistido.